Bom, que prazer estar aqui mais uma vez, nesse evento tão especial. Vocês viram um pouquinho do pessoal que está dirigindo. E o legal é que é jovem como eu e como você, que está à frente desse ministério tão bonito que é o GYC Brasil. Bom, eu estive palestrando desde sexta-feira sobre mais ou menos o papel da mulher e suas várias ramificações. Nas duas primeiras palestras eu abordei a respeito do movimento feminista, que é um movimento que está em muita evidência nesses últimos tempos, dizendo que está aqui para emancipar as mulheres. E a gente respondeu a pergunta se feminismo e cristianismo podem ou não andar juntos. E percebemos que a estrutura do feminismo, com as suas pensadoras, com a forma como ele foi desenrolando ao longo do tempo, não se harmonia com os métodos de Cristo, e é por isso que podemos dizer que não existe cristã feminista, a menos que a pessoa não saiba nem o que é cristianismo e nem o que é feminismo. Bom, ontem a gente falou um pouquinho sobre os mitos e verdades, porque quando a gente olha para as grandes falas, das principais falas das mulheres do movimento feminista de primeira, segunda e terceira onda, às vezes a maior parte das pessoas não estão aliadas ao movimento por conta dessa fala, mas sim por conta de uma narrativa que diz que esse movimento conquistou diversos direitos para a mulher. E a gente percebeu que, na verdade, não. Nós temos aí a palestra, se você não assistiu, eu recomendo que você possa assistir para que essa daqui faça mais sentido ainda para você. E hoje a gente abordou um pouquinho sobre anatomia, fisiologia do organismo do homem e da mulher e percebemos as diferenças que elas não são culturais, elas não são sociais, mas elas são diferenças que Deus colocou em nós. A gente falou bastante do verso: eu te louvo, Senhor, porque de modo maravilhoso me formaste, que o salmista Davi então diz. E a partir dessas diferenças que Deus colocou, através da anatomia, fisiologia e biologia, a mulher ela desempenha papéis diferentes do homem, que não a torna inferior, porém faz com que os papéis que são desiguais sejam então complementares. E a gente viu um pouquinho sobre submissão da mulher, sobre a importância da feminilidade e de como que o nosso vestuário precisa se distinguir do vestuário dos homens, porque temos uma mensagem a pregar. Se você quer entender melhor esse tema, eu recomendo que assista. E agora, nesse momento, a gente vai ver bastante sobre a missão da mulher num aspecto geral. O tema é Levanta-te e resplandeça, iluminando sigilosamente. E mais para frente a gente vai entender o porquê desse sigilo na forma de iluminar da mulher. Bom, não sei se está funcionando o meu passador de slides. Computador, ok. Beneficência Social, página 145, diz assim: há para a mulher um propósito mais alto, um mais elevado destino. Ela deve desenvolver e cultivar suas faculdades, pois Deus pode utilizá-las na grande obra de salvar as almas da eterna ruína. Nós temos um chamado muito especial, que abrange em diversas frentes de formas de atuar. A gente vai pegar bastante textos da Bíblia e do Espírito de Profecia. Eu quero que seja cada vez menos a minha voz, a minha opinião. Não quero expressar a minha opinião, mas sim o que a Bíblia diz, o que o Espírito de Profecia nos diz sobre o assunto. E a gente percebeu que, ao longo do movimento feminista, nós vemos que ele tem um objetivo de desentregar a família. E isso é muito explícito através das falas dessas mulheres do movimento. E por que será esse ataque tão grande à família? Quando a gente vai para a Ciência do Bom Viver, página 149, nós vemos que a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem do quê? Das influências domésticas. É através do que existe dentro do lar que os indivíduos que estão aí à frente de grandes ministérios, de grandes empresas, podem manifestar a sua influência. Tem um texto também que eu gosto muito, que está no livro Lar Adventista, que diz que uma família bem ordenada é o maior testemunho em favor do Evangelho. Esse texto é muito poderoso. Nós vimos que o masculino e feminino atuam de forma diferente. Eles são desiguais, porém complementares, e ambos têm o mesmo valor diante de Deus. Isso é muito importante a gente entender, que essas diferenças elas determinam as nossas ações de certa forma. Quando a gente vai para Provérbios 31, que é o capítulo assim, onde mais fala sobre o papel da mulher na Bíblia,
a gente percebe vários atributos que Salomão coloca na mulher virtuosa. Ela é sábia, é uma mulher fiel porque o seu marido confia nela. Ela é hábil, ela sempre está produzindo alguma coisa com suas mãos. Ela não tem preguiça, ela levanta bem cedo. Ela desenvolve suas faculdades físicas, tanto quanto as emocionais, as intelectuais. A gente vê que ela pratica exercício pelo que fala ali. Ela comparece com seu esposo, ou seja, ela é ativa sexualmente dentro da sua casa. Ela é uma pessoa generosa porque ela é solícita com as pessoas, ela ajuda os desamparados. O seu esposo é grande por conta dela, tanto que fala que ele é falado na cidade. E eu falo sempre que por trás de um grande homem existem duas grandes mulheres. A primeira é a sua mãe e a segunda a sua esposa, que possibilita que o homem possa ter algum papel de influência na sociedade. Ela é uma mulher empreendedora porque ela analisa negócios e percebe ali qual a melhor forma de aplicar o seu recurso. Ela fala com sabedoria, isso é muito importante, porque nós mulheres falamos geralmente bastante, e geralmente a gente fala de coisas que não são tão sábias normalmente. Mas a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e ela governa muito bem o seu lar. E no finalzinho do capítulo diz assim: muitas filhas procederam virtuosamente, porém tu a todas sobrepujas. Ou seja, ela é uma mulher rara. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. É uma mulher rara que tem o louvor da sociedade porque percebe os seus atributos na sua forma de agir, na sua forma de desempenhar. Nós, mulheres, podemos atuar de diversas maneiras, como mães, esposas e trabalhos, e a gente vai estar abrindo um pouquinho o leque dessas opções. Tem bastante textos aqui importantes. Eu falei até hoje para o meu esposo que às vezes dá vontade de sair por aí, pegando o Lar Adventista e clamando para as pessoas para lerem aquele livro, porque aquele livro é assim, o manual da felicidade da vida no lar. Eu acho lindo quando a gente fala das mães, e por isso eu selecionei esse papel para a gente conversar. Porque a esposa, ela tem uma função muito importante, mas ela não faz tantas coisas assim de diferencial do homem quanto uma mãe. Lógico que a mãe provavelmente é a esposa, mas no sentido de que a mãe, ser mãe, o homem nunca vai poder ser. Gerar uma vida é só uma mulher que pode fazer isso. E eu acho incrível porque parece que é uma forma de Deus compartilhar o seu poder criativo com a humanidade, permitindo que um casal possa então gerar uma nova criatura, através do poder de Cristo, é claro. Então vamos falar um pouquinho sobre o papel da mãe. O Espírito de Profecia nos diz que nem o rei em seu trono tem função mais, o quê? Elevada do que a mãe. É a rainha do lar. Eu acho esse texto poderoso, a gente pensar que a mãe é a rainha do lar. A gente viu, infelizmente, que há por parte do movimento feminista um grande ataque ao papel da mãe, né? E formas de tentar fazer com que isso não aconteça através do aborto, através de métodos contraceptivos, e classificam esse papel como um papel ordinário, como um papel sem sentido. Porém, a palavra de Deus, ela nos está dizendo que é um papel mais importante do que o do próprio rei que governa uma ação. Olha só, ela tem em seu poder o modelar o quê? O caráter dos filhos. E o que a gente vai levar para o céu? É o nosso caráter. Então o trabalho dela é para o tempo e para a eternidade, para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada. Se um anjo olhasse para os papéis que existem aqui na terra, ele não iria querer algo mais importante do que o de papel de mãe. Pois em fazendo sua obra, ela está realizando serviço para quem? Para Deus. A mulher, como missionária, sendo mãe, ela está fazendo um trabalho muito importante para Deus. Compreenda ela tão somente o elevado caráter de sua tarefa, e isto lhe inspirará coragem. Compreenda ela a dignidade de sua obra e tome toda a armadura de Deus. Gálatas capítulo 6. Para que possa resistir à tentação de o quê? Eu acho essa parte muito importante e oportuna. Para que possa resistir à tentação de conformar-se aos padrões do mundo, onde tem ignorado a importância da função da mulher como mãe. Sua obra é para o tempo e para a eternidade. Eu acho muito legal que quando a gente vai para a Bíblia,
nós vemos que a mãe ela tem influência sobre o filho até no que ela come. Vocês lembram da história da mãe de Sansão? Tiveram recomendações de saúde para ela quando ela estava grávida de Sansão. A mãe de João Batista também. Ela tinha uma dieta a desempenhar ali. E a gente sabe que Deus escolheu esses 2 homens para serem grandes homens. O que seria deles se não fossem suas mães desde o início da gravidez, fazendo um trabalho muito importante? Eu lembro que quando eu estava fazendo meu ano bíblico, há um tempo atrás, eu percebi que quando fala dos reis de Israel, sempre cita lá embaixo o nome das mães deles, porque eles são o que são por conta de suas mães. E eu acho legal que a gente percebe que esse é o iluminar sigilosamente da mulher. Quando um homem governa uma nação, ele está colocando para fora, ele está utilizando atributos que sua mãe ensinou para ele desde pequenininho. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre qualificações necessárias. Olha só, ensinem as mulheres novas a serem o quê? Prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem modestas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aqui, o apóstolo Paulo está falando para as senhoras mais velhas ensinarem as mais novas a terem esses atributos em suas vidas. E eu estou tentando fazer um contraponto daquilo que a gente conversou nas 2 primeiras palestras, por isso eu recomendo que você assista, porque a gente vê que grandes nomes do feminismo, como Beth Friedan, como Simone de Beauvoir, elas falam que a dona de casa é sem sentido, que ela é um parasita. Mas a gente vê aqui que é um atributo especial das mulheres serem boas donas de casa. A gente vai ver mais textos que mostram como esse trabalho ele deveria ser enobrecido ao invés de deixado de lado, ao invés de ser deixado de lado. Eu achei esse texto aqui também muito oportuno para o tempo que vivemos. Olha só. Muitas senhoras, consideradas bem educadas, diplomadas, com distinção em alguma instituição de ensino, são vergonhosamente ignorantes a respeito dos deveres práticos da vida. Olha só, tem vários títulos, mestrado, doutorado, mas com coisas práticas do dia a dia elas não têm conhecimento. São destituídas das qualificações necessárias para a devida regulamentação da família e, por isso mesmo, essencial a sua felicidade. Continuando, podem falar da elevada posição da mulher e seus direitos, mas elas mesmas ficam longe de alcançar a verdadeira posição da mulher. É comum no meio acadêmico a gente ver as meninas se espelhando nas suas professoras. E é com muito pesar que eu falo que grandes mulheres que estão lá, aparente grandes mulheres, sabem tudo de um conteúdo de universidade, mas não sabem nem o que acontece na vida dos seus filhos. Quando ficou nesse período da quarentena, a gente percebeu quantas mães negligenciam o papel e a oportunidade que elas têm de modelar o caráter das crianças. Eu lembro até numa aula online, uma professora comentando que ela não aguentava mais a quarentena porque ela não sabia mais o que fazer com a filha dela. E a outra falando, a minha filha está no quarto, eu vejo ela na hora do almoço e olhe lá. Ela tem tudo lá, tem internet, tem som. Então, altos graus de educação, doutorados, mestrados, porém, não tem o que era mais importante. A elas foi confiada uma vida preciosa, que vale o sangue de Cristo. E a negligência desse dever é uma negligência não somente para com aquela criança, mas também para com a sociedade. Porque aquela criança vai refletir na sociedade o que ela aprendeu dentro do lar. Tem um texto que eu acho muito legal que fala assim, é direito de toda filha de Eva ter conhecimento completo dos deveres domésticos, receber educação em cada departamento do trabalho caseiro. Toda jovem deve ser educada de tal maneira que, se chamada a ocupar a posição de esposa e mãe, ou seja, nem todas as jovens são chamadas a ocupar essa posição, ela possa governar como uma rainha em seu domínio. Olha só que nobreza que Deus traz esse papel importante. Deve ela ser plenamente capaz de guiar e instruir os filhos, dirigir os empregados e, se necessário, o quê? Ministrar com as próprias mãos as necessidades do lar. Ela pode ter alguém desempenhando aqueles papéis para ela, porém que ela saiba gerenciar, isso é o principal. É seu direito compreender o mecanismo
do corpo humano e os princípios de higiene, os assuntos relacionados com o regime alimentar, o vestuário, trabalho e recreação, e outros pormenores sem conta que intimamente dizem respeito ao bem-estar de sua casa. Esse é o direito a obter tal conhecimento, e não qualquer, dos melhores. Se você tem uma louça para lavar, que você lave aquela louça da melhor forma possível, porque você está fazendo trabalho para Deus dessa forma também. Se você tem uma casa para administrar, por menor que ela seja, por mais simples que ela seja, que você desempenhe aquele papel na melhor das suas capacidades. E não para por aí, olha só que interessante isso aqui. A ideia de que a ignorância de ocupação útil é uma característica essencial do verdadeiro cavalheiro ou dama é contrária ao desígnio de Deus na criação do homem. A indolência é o quê? Pecado. E a ignorância de deveres comuns, o resultado de estultícia que no decurso da vida dará ampla ocasião para o amargo arrependimento. Olha só, os deveres práticos da vida diária, eles precisam ser elevados no seu entendimento. Geralmente a gente fala assim para as pessoas, estudem fulana, porque o lápis é mais leve do que a enxada. Como se o trabalho com a enxada fosse inferior àquele que está lá estudando. Só que a gente vê que a verdadeira educação, ela trabalha com a harmonização das faculdades físicas, mentais e sociais. Quando a gente despreza uma dessas áreas, a gente acaba também afetando as outras áreas, porque nós somos um ser biopsicossocial. Essas faculdades, elas estão todas juntas dentro de nós. Ignorando o cuidado do mecanismo do corpo, ignorando a atenção às atividades diárias e só focando em uma área, que é a área intelectual, a gente não tem um desenvolvimento harmônico. E o que Deus quer de nós é um desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais, porque nós somos mordomos de Deus e Ele colocou essas em nossas mãos para que pudéssemos prosperá-las, para que pudéssemos multiplicar os talentos que requer a cada uma dessas áreas. Continuando. No cumprimento desses deveres, o descuido, a negligência e hábitos desordenados devem ser o quê? Vencidos. Isso é para a mãe ensinar desde pequena a criança a fazer. É para colocar a criança para arrumar a cama. Hoje, a maior parte dos nossos jovens querem sair por aí mudando o mundo, produzindo revoluções, mas não tem capacidade nem de arrumar a própria cama, não tem capacidade nem de ordenar as próprias coisas que envolvem o seu dia a dia, coisas básicas e práticas. Existem tantas e tantas pessoas que casam e depois fica assim, a vida de casado, tem que ficar lá limpando, passando, lavando. Eu me pergunto, o que as pessoas acham que iria acontecer numa relação dessa? As coisas precisam ser feitas. Podem muitas pessoas sair por aí trabalhar, mas por trás de quem está trabalhando, ele só está lá com aquela roupa passadinha, lavada, está bem alimentado, porque tem alguém por trás fazendo essas coisas básicas da vida. E isso precisa ser enobrecido, isso precisa ser elevado. E a gente não pode fazer isso como se fosse assim, só para aquelas pessoas que são analfabetas, só para aquelas pessoas que não têm conhecimento mais elevado, como é de costume as pessoas pensarem por aí. A gente precisa adquirir entendimento e ciência de deveres práticos para que possamos fazê-los da melhor forma possível. Até, inclusive, quando você for trabalhar na agricultura, tem tantos e tantos textos falando do benefício da agricultura para a nossa mente, para o nosso corpo. Eu lembro que quando eu estudei na Serra do Cipó, aqueles dias que nós mulheres estamos com os hormônios um pouco alterados e estamos estressadas e nervosas, o melhor remédio para mim é capinar. Sem brincadeira, 7 horas da manhã, antes do café da manhã, ia lá, acordava estressada, saía de lá, tranquilinha, liberei endorfina, feliz da vida. Então a gente vê que esses deveres práticos, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento, inclusive, intelectual. Porque se a gente só trabalha lá com leitura, 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 e não desenvolve os aspectos físicos, a gente não nutre tecidos, não oxigena tecidos, e o nosso cérebro ele não funciona na melhor da sua capacidade. Agora, um outro ponto que eu acho muito importante... Ih, gente, eu sou sanguínea. Empolguei. Bom, vamos lá. Tentando ser eu mesma aqui. A beleza como ato de serviço. Toda vez que Deus terminava um aspecto da criação, Ele falava que isto era muito bom. A gente vê que
cada pedacinho das coisas que Deus fez, Ele fez preocupado com as cores, com os tamanhos, com os formatos. A gente vê beleza pela criação. E a beleza no ser humano é também um ato de servir. Olha que interessante esses textos aqui. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, é num capítulo onde Ellen White fala bastante a respeito do vestuário. Ela fala assim: irmãs, quando trajando vestidos para o trabalho do lar, não usem aqueles que as faria parecer um espantalho para afastar os pássaros pretos do milharal. É até engraçada a forma como ela fala, mas eu achei muito, muito legal. É mais agradável a seus maridos e filhos do que a visitantes e estranhos vê-las em traje adequado. Algumas esposas e mães parecem pensar que não tem importância sua aparência no trabalho caseiro, quando são vistas apenas por sua família, mas são muito cuidadosas em vestir-se com elegância para os olhos dos outros. Dentro da nossa casa, a gente pode fazer a vida dos nossos filhos e do nosso esposo muito mais feliz, através de usar um traje que não fique, como ela diz, parecendo um espantalho. A gente serve as pessoas com a nossa aparência, sim. Não precisa ser espalhafatoso, chamar a atenção, mas algo que é simétrico, asseado, bem ordenado, que tem cores combinando. Isso é louvável aos olhos. A beleza é um dom de Deus. E nós devemos usar isso dentro de casa. A gente vê tantas e tantas mulheres que saem por aí para o mercado de trabalho toda maquiada, trabalhada e tal, cheirosa, perfumada, e dentro de casa estão de qualquer jeito. Sendo que a gente deveria entender que as pessoas que Deus nos confiou o cuidado, como nossos maridos e nossos filhos, eu ainda não sou mãe, mas estou falando nossos filhos assim no geral, elas deveriam ser as pessoas mais importantes da nossa vida, que requeressem a maior atenção e cuidado na hora de desempenhar qualquer coisa que a gente for desempenhar dentro da casa. Às vezes a gente deixa aqueles pratos do lar, né, aquelas travessas mais bonitas só para quando vem visita, a comida especial só para quando vem visita, e esquecemos que quando a gente alimenta com alimento não somente simples e saboroso, aliás, não somente simples e saudável, mas também saboroso, a gente contribui para uma melhor nutrição da nossa família. E aí o homem, quando ele vai trabalhar, ele sai mais feliz, mais revigorado e tem a sua atuação, a sua eficiência muito maior. A gente serve com a beleza no cuidado do lar, a beleza na forma como a gente se veste dentro da nossa casa também. Não devem o amor e a estima do marido e dos filhos serem mais prezados do que a simpatia de estranhos e amigos comuns? A felicidade do marido e dos filhos deveria ser de mais valor para a esposa e mãe do que a de todos os outros. As irmãs não devem, em tempo algum, usar roupas extravagantes, mas trajar-se sempre asseada, modesta e saudavelmente, conforme seu trabalho permitir. Imagina só. Estou falando aqui para a maior parte das mulheres que são donas de casa. Claro que a gente vai atuar também as mulheres que saem de casa para desempenhar outros trabalhos. Mas pensa comigo, imagina o seu esposo que vai trabalhar numa empresa onde ele encontra várias mulheres perfumadas e cheirosas. E aí quando ele chega dentro de casa, a mulher está emburrada, a casa está mal cuidada, mal cheirosa, os pratos estão ali todos quebrados, sem ordem na forma de apresentar a mesa, e a mulher toda desasseada, bagunçada e suja. Seria esse um ambiente que ele iria gostar de estar sempre? Nós precisamos fazer com que a nossa casa ela seja um pedacinho do céu. E o céu, ele tem ordem, decência, asseio, beleza. A gente precisa aprender a ter felicidade nas coisas pequenas da nossa vida. Eu lembro até hoje de uma vez que o meu pai contou que ele estava na fazenda, e aí ele estava lavando a louça, e aí veio na mente dele aquela música, eu não sei se é uma música que existia, ou se ele inventou, lava a louça todo dia, que agonia, e aí ele falou, nossa, mas que absurdo, por que a gente não torna os momentos simples em momentos mais prazerosos? E começou a cantar, lava a louça todo dia, que alegria, que alegria. Quando a gente vai no capítulo, se eu não me engano, 5 de Desejar a Todas as Nações, a gente vê que Jesus, ele fazia o seu dever cantando. E nós podemos transformar essas coisas pequenas do nosso dia a dia em momentos alegres e felizes. Se cantarmos, os anjos cantarão juntos com a gente, nós seremos inundados numa atmosfera celestial.
Então, ao invés de ficar reclamando, igual tem muitos memes por aí na internet, você que é jovem deve ter visto no TikTok, Instagram, sei lá, que é um meme mais ou menos assim, a mulher tá lá lavando o vaso, e aí a mãe chega e fala assim, e aí, filha, tá feliz que casou? Aí ela responde, tipo, na ironia, ah, mãe, tô feliz, tô feliz. Ah, então dá uma risada aí. E ironizando e falando assim, nossa, que chato, que desagradável esses momentos. Mas é desagradável se a gente faz ser desagradável. A gente pode transformar esses momentos em momentos alegres, cultivando o agradecimento. Sede agradecidos, o apóstolo Paulo diz. Ele fala, regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Então nós podemos fazer do nosso lar muito mais feliz. Se a gente, ao invés de ficar esperando as circunstâncias ao nosso redor serem mudadas, a gente mudar através de cultivo do espírito de gratidão, do cultivo da ordem, do cultivo da beleza e da decência. Então sim, a beleza é um ato de servir. Bom, mulheres podem ser professoras, enfermeiras, médicas, exercer diversos outros papéis também na sociedade. A gente viu ontem que dizer que a mulher só trabalha por conta do feminismo é uma grande farsa, porque na verdade as mulheres elas eram privadas do trabalho, aquelas mais afortunadas, porque as pobres sempre trabalharam, porque o trabalho, como eu disse ontem, não é uma questão de direito e sim de obrigação. Certo? E quando foi melhorando as questões do ambiente do mercado de trabalho, elas foram naturalmente sendo inseridas dentro desse ambiente. E nós temos papéis importantes exercendo outras coisas além de ser mãe e dona de casa. Olha só. A mulher se aproveita sabiamente seu tempo e suas faculdades, buscando de Deus sabedoria e força, pode estar em igualdade com o marido como conselheira, orientadora, companheira e coobreira. Olha só que ela denota ali no que a igualdade, porque a igualdade ela não é em todos os aspectos, e isso não é necessariamente ruim, porque Deus nos fez de formas diferentes, com papéis diferentes. E nem por isso perder qualquer de suas graças ou modéstias femininas. 2 pontos que eu quero abordar aqui. Primeiro, eu acho legal a gente falar um pouquinho, rapidinho com vocês, rapazes. Tem um texto do Espírito de Profecia que fala assim, se vocês fizerem os afazeres domésticos, como arrumar a cama, lavar a louça, vocês não se tornam menos macho, menos varonil por conta disso. E assim também, as mulheres fizerem algumas outras coisas, consertar uma coisa ali, ir para a agricultura, isso não torna elas menos femininas. Claro que hoje a gente vê uma banalização desse conceito. Naquela época era mais difícil acontecer das mulheres estarem nesses ambientes. Hoje já é o contrário que acontece. A gente tem que falar o que é feminino e o que é masculino. Bom, olha esse texto aqui. Ela pode elevar seu próprio caráter e, ao fazê-lo, está elevando e enobrecendo o caráter de quem? De sua família. Tem um texto também do Espírito de Profecia que fala assim, que se a mulher ficar se preocupando com coisas desnecessárias dentro do lar dela, ela não vai ter tempo para desenvolver a parte intelectual. A gente falou de mulheres que buscam desenvolver demais a parte intelectual, como doutorado, fazendo estudos, e se esquece, negligencia dos deveres práticos da vida, negligencia as faculdades físicas, né? Mas também acontece o contrário. Então, uma coisa que eu acho muito legal é que o Espírito de Profecia ele é super prático. A Bíblia e o Espírito de Profecia é para facilitar a nossa vida. Tem um texto no Ciência do Bom Viver que fala assim, que o Evangelho é um facilitador da vida. E tem vários capítulos, tanto de Lar Adventista quanto de Ciência do Bom Viver, que fala sobre a mobília da casa. Nós podemos tornar a mobília da nossa casa de forma mais prática ou menos prática. Se a gente tiver muito enfeite desnecessário ali, claro que a beleza tem sua importância, mas tem coisas que são totalmente desnecessárias, a gente passa mais tempo tendo que limpar eles do que fazendo outras coisas que a gente poderia parar um pouquinho antes, depois das atividades básicas que temos que fazer, e estudar, cultivar outras áreas da nossa vida. Então, tornar a nossa vida prática é um dever. Desenvolver o nosso caráter em outros aspectos beneficia, inclusive, a nossa família. Tem vários textos também que mostram que o espírito que está na mãe, se é um espírito de gratidão, de alegria, ou de rancor, de reclamação, irradia por toda a casa. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou condescender com o pecado nesse sentido aqui, porque ele só vai me afetar. E aí você lá vê alguma coisa na internet que não presta, cultiva algum pensamento que não presta e acha que só vai afetar você. Mas, na verdade, a atmosfera que envolve a gente está de acordo com as decisões que a gente toma. E se a gente toma, seja na nossa mente, visível ou invisivelmente, essa decisão
para coisas que glorificam a Deus, a gente atrai a presença dos anjos celestes. E também o mesmo para o contrário. Se a gente cultiva um espírito de murmuração, de irritação, ver coisas que não deve no celular ou em outras coisas, a gente cultiva para dentro de nós, a gente traz para dentro de nós a atmosfera do inferno, a atmosfera de demônios ao nosso redor. E isso vai interferir diretamente no humor do seu filho, no humor do seu esposo. Por isso, cultivar o espírito de agradecimento é tão importante. E aqui fala, né, sobre enobrecer o caráter de sua família e exercendo sobre outros ao seu redor influência poderosa, conquanto que inconsciente. Mais uma vez eu entro naquele ponto, iluminando sigilosamente, entra muito nessa questão. Às vezes as mulheres elas acham que pelo fato de estar dentro de casa, ou de estar fazendo um trabalho que não é necessariamente um trabalho onde todo mundo está vendo, palestrando, ministrando, fazendo alguma coisa assim, ela não está fazendo nada e não está sendo reconhecida. Mas nós precisamos entender que tudo quanto formos fazer, nós temos que fazer para quem? Como para o Senhor, e não para homens, cientes de que receberemos de Deus a recompensa da herança, afinal, a Cristo Senhor é quem estamos servindo. Então, quando a gente muda o nosso pensamento para esses aspectos que eu pontuei, primeiro, de ter alegria nos afazeres práticos da nossa vida. Segundo, entender que quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente faz primeiro para o Senhor e não para reconhecimento dos outros, a gente torna a nossa vida mais feliz. E a gente exerce uma influência inconsciente e ficamos felizes que ela seja inconsciente, mas Deus a reconheça, por mais que as pessoas ao redor não estejam reconhecendo. Por que não há de a mulher cultivar o intelecto? Por que não há de responder ao propósito de Deus em sua vida? Por que não compreender as próprias faculdades e sentir que elas são dadas por Deus, procurando fazer uso delas da mais ampla maneira, fazendo bem aos outros, promovendo o progresso da obra de reforma, da verdade, da verdadeira piedade no mundo? Satanás sabe que as mulheres têm um poder de influência para o bem ou para o mal. Por isso, procura alistá-las na sua causa. Eu não sei se vocês lembram, mas tem vários textos no livro de Provérbios que fala de mulheres que saem pelas ruas conquistando e seduzindo os homens com seus atributos que foram dados por Deus, mas pervertido e influencia para o mal, que ela se torna uma grande maldição. No lar adventista fala que a esposa ela pode ser a maior maldição da vida do homem ou a maior bênção. E está nas nossas mãos fazer com que a vida das pessoas que estão ao nosso redor seja uma bênção. E não somente do nosso esposo e dos nossos filhos, mas também no ambiente de trabalho que a mulher for inserida. Na forma como ela trabalhar, ela também pode refletir o caráter de Cristo ou não, mesmo que isso não seja reconhecido pela sociedade. Eu não vou falar de várias mulheres da Bíblia aqui para dar exemplos, porque a gente tem vários sermões sobre isso e também temos vários textos no livro Filhas de Deus, mas eu quero só destacar uma pessoa que iluminou sigilosamente de uma forma que eu acho encantadora, e esse texto eu acho até engraçado. Falando de Dorcas, Ellen White, em Atos dos Apóstolos, página 131, diz assim: seus hábeis dedos eram mais ativos do que sua língua. Olha que sério isso, que engraçado, né? Mas ao mesmo tempo traz uma profunda reflexão. Dorcas era uma mulher que costurava vestidos e ela ajudava os necessitados, dando roupas para eles. E quando ela morreu, todo mundo sentiu a falta dela. Porque mesmo sem ela estar pregando na frente de muitas pessoas, ministrando uma grande empresa ou coisas assim, ela estava pregando o evangelho através de algo prático, através da costura. Eu acho isso fantástico. E ao invés de utilizar a sua língua para trazer maledicência para a vida das pessoas, ela utilizava os seus dedos para abençoar a vida das pessoas. Eu acredito que o Raul deve ter trazido aqui, né, os sermões a respeito da gente unir os nossos talentos com o nosso ministério, que nós podemos ser testemunhas de Deus através dos nossos afazeres práticos. Tem um texto que fala assim que um pão bem feito é o evangelho pregado, muito mais do que às vezes algum pregador. Essas coisas pequenas da vida, elas têm uma importância que a gente não vai conseguir entender essa importância aqui na terra e somente no céu. Bom, agora eu quero fazer uma reflexão com vocês, já caminhando para o final,
sobre a posição de mulheres como pastoras, ordenação de mulher. Seria isso algo correto, bíblico e que tem a ver com a função da mulher, sim ou não? Nós vimos que a mulher tem uma função muito importante como a mãe, quebrando aí as falácias do movimento feminista que fala que o mito da maternidade deveria acabar, que o mito da família deveria acabar, que esse é uma atitude totalmente desnecessária, que é um trabalho inferior aos outros trabalhos, mostrando que a dona de casa também é um parasita, né? Beth Friedan vem falando que o caminho de uma mulher que trabalha dentro de casa é o mesmo de alguém indo para um centro de concentração. E nós vimos que, na verdade, Deus tem esses trabalhos que são considerados muitas vezes com desprezo por parte da população como algo muito elevado, inclusive mais elevado que o trabalho de de um rei, perdão. E vimos também que mulheres têm funções importantes em outras profissões, há várias recomendações, inclusive a importância de mulheres atenderem mulheres para que as mulheres não precisem mostrar principalmente seus órgãos genitais a outros homens. Tem recomendações muito sérias sobre isso, né? Mas será que as mulheres, trabalhando na comunidade da igreja, elas deveriam exercer o papel de pastoras? Vimos aquele texto que, igual aos homens, elas podem ser orientadoras, conselheiras, elas podem fazer visitas, elas podem ser instrutoras bíblicas, mas será que no pastorado elas também têm função? Eu queria só fazer uma revisão histórica rapidamente. Infelizmente, por conta do tempo, a gente não pode entrar nos méritos de todos os aspectos que envolvem essa questão, inclusive é uma questão muito polêmica dentro da igreja, mas fica aqui para a gente desenvolver mais o assunto nesse sentido. O sacerdócio feminino, ele é encontrado nas religiões pagãs, né, no Antigo Testamento, inclusive ali depois também no Novo Testamento. E eu queria lembrar com vocês que a gente viu o que aconteceu na conferência de Seneca, em Nova York, com as feministas Elizabeth Staton e Taylor e outras que estavam lá, as grandes fundadoras do movimento de primeira onda, em 1848, uma data muito próxima do início do surgimento do movimento adventista, faz a primeira reunião feminista, uma conferência ali, onde eles colocam em pauta várias questões, como a questão do voto. Elas estavam buscando ali o apoio das mulheres abolicionistas para tentar engajar mais nas questões das lutas de direitos políticos, e elas colocam em pauta também a questão do sacerdócio feminino. E é a primeira vez dentro do protestantismo que o sacerdócio feminino é falado e cogitado. Então a gente vê que esse movimento de buscar a mulher como pastora é um movimento que tem sua origem em um movimento que Ellen White fala que, se estivermos unidos a eles, devemos romper toda e qualquer ligação com a mensagem do terceiro anjo. A gente, entendendo mais ou menos de onde surgem as coisas, a gente consegue saber para onde que leva essas coisas. As mulheres, elas têm uma forma de lidar mais pessoal. Por exemplo, existem por aí as pessoas que ficam falando que nós precisamos de mais mulheres representando, com representatividade na engenharia. Fala aí o nome de uma profissão que geralmente é majoritariamente feminina. Geralmente a gente fala da engenharia, certo? Mas as mulheres, elas não são proibidas de estarem nesses ambientes acadêmicos. Muito pelo contrário, né? Ela tem um incentivo das mulheres para estarem ocupando esses ambientes. E a maior parte das mulheres, elas não vão para esses ambientes porque elas não querem. As mulheres preferem pedagogia, psicologia, nutrição, enfermagem. Quando a gente entra num curso de saúde, a maior parte do curso de saúde, sendo farmácia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, é ocupada por mulheres. Eu acho que na minha sala tem apenas dois meninos, e o resto tudo mulherada. Porque nós, mulheres, temos uma melhor... a gente consegue agir melhor com o indivíduo. A gente prefere profissões que lidem com pessoas. E os homens, eles preferem profissões que lidem mais com máquinas. Claro que isso é o geral. Existem exceções, obviamente. Mas quando a gente fala de liderança, a mulher, ela consegue exercer uma influência maior quando ela trabalha de pessoa para pessoa no campo individual. Ela consegue uma influência maior ao sentar, conversar com a sua delicadeza. Inclusive, a gente viu na palestra passada que a força da mulher está na sua fragilidade. Que através da forma como ela é delicada e feminina, ela consegue mudar o pensamento de um homem que às vezes quer matar outro homem, como o caso de Abigail.
E quando a mulher ela lida de indivíduo para indivíduo, ela tem uma maior influência, como eu já falei. E os homens, eles conseguem liderar num contexto de um coletivo maior. E é por isso que a gente não tem nenhum texto bíblico afirmando ou sancionando o sacerdócio feminino. Era algo que foi conferido aos homens, não porque isso é superior ao papel que as mulheres exercem, mas por conta das suas próprias características. Isso também a gente viu bastante a respeito do porquê que Deus escolheu as mulheres para estarem em submissão aos homens. É por conta da nossa biologia, da fisiologia, de como nós funcionamos, que a gente desempenha papéis diferentes. E nós lidamos melhor trabalhando com o indivíduo e não com liderança coletiva. Então, a gente não vê nenhum texto bíblico sancionando. A gente vê mulheres profetizando, a gente vê mulheres como juízas, a gente vê mulheres auxiliando financeiramente, inclusive, o ministério de Cristo, porém não sendo sacerdotes, sendo pastoras. Porque essa é uma função que Deus deixou para o homem, inclusive para nos privar de determinadas coisas. Por conta de que, imagina só, o trabalho de um pastor é um trabalho bem complicado. Às vezes, 2 horas da manhã, ele precisa sair para fazer uma visita, fazer alguma coisa, morreu uma pessoa, entrar em contato com isso e tal. E a mulher, ela auxilia muito mais quando ela está permitindo que o seu marido tenha as outras subsistências para então desempenhar esse papel. A gente não vai entrar aqui muito em todos os textos que falam do assunto, mas nós percebemos que Deus ele deixa esse encargo da liderança na forma coletiva, de dizer como as coisas vão funcionar para os homens por conta de suas características, inclusive pelo nível de testosterona que o homem tem em si. E para a mulher, uma forma mais individual de lidar com as pessoas. Tem esse cartaz espalhado por aí que fala assim: lugar de mulher é onde ela quiser. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que nem lugar de mulher, nem lugar de homem é onde eles querem, mas é onde Deus disser. Afinal, aquele que nos formou, aquele que sabe o funcionamento de cada célula do nosso corpo, é o único que sabe dizer como, quando, de que forma, em que estrutura a gente pode desempenhar as nossas funções. Mulheres, temos um convite hoje aqui no livro de Isaías 60, versículo 1. O convite de Deus para nós é que possamos nos colocar em pé, levantar, resplandecer, porquanto a tua luz é chegada e a glória do Senhor raia sobre ti. Independente do ambiente que Deus te colocar, se Ele te chamou como mãe, se Ele te chamou como esposa, primeira esposa, se Ele te chamou como esposa, como mãe, se Ele te chamou como médica, enfermeira, ou seja lá o que for, que você possa buscar força nele para desempenhar essa função sem murmuração e reclamação, querendo alçar-se acima da posição que Deus estabeleceu. Lembra aquele texto, diz: assossegadas ervas modernas, tentando alçar-se acima da posição que Deus concedeu a elas, caiu muito abaixo. O nosso lugar é onde o nosso Senhor disser. E mesmo que o mundo não reconheça, mesmo que seja um trabalho cansativo, minucioso, dia após dia, igual ao trabalho da mãe, que é o trabalho mais importante que existe no mundo, de modelar o caráter, que nós possamos entender que estamos fazendo a obra de Deus. Seja você limpando um banheiro, seja costurando uma roupa, fazendo um pão, ministrando, pregando, independente do que você for fazer. Se aquele é o teu chamado, você vai estar cumprindo a obra tal qual outra pessoa em qualquer outra função. Que possamos trazer alegria, o espírito de gratidão, o espírito de amor, o espírito de Cristo em cada coisa que formos desempenhar, que isso possa ser para a honra e glória de Deus. Por isso eu convido, vamos nos colocar em pé e orar para que a nossa luz possa refletir esse mundo, mesmo que este mundo não reconheça a nossa luz. Fiquemos em pé, então. Pai querido, Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor pensou em cada detalhe quando fez o homem, quando fez a mulher. E o inimigo, Senhor, tem ódio da estrutura da família, uma instituição que tem desde a fundação do mundo, desde antes da queda do pecado.
E o Senhor colocou aquela instituição na criação e também coloca essa instituição na redenção, de modo que a família tem um papel redentivo na vida da sociedade, na vida da igreja, Senhor. E se hoje nós vemos a igreja e as estruturas sociais sendo tão destruídas, tão difamadas, é porque nós não temos desempenhado os nossos papéis corretamente como filhos, como mães, como pais, seja lá qual for o trabalho que o Senhor nos deu. Que possamos, ó Pai, ser gratos com a escolha da posição que o Senhor nos colocou. E não ficar questionando se o outro tem menos ou mais talentos que nós, mas que possamos multiplicar aqueles que o Senhor nos deu, compreendendo que somos um corpo, cada um com a sua função e todos com o mesmo objetivo, Pai. Que em cada papel a gente possa refletir o caráter de Cristo Jesus, um caráter de serviço abnegado, um caráter de amor que se deu por nós e assim possamos também se dar pelas pessoas que estão ao nosso redor. E como Paulo dizer, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso nós oramos e temos a certeza de que o Senhor vai estar abençoando cada pessoa que assistiu essa palestra, para a honra e glória do Teu nome, Cristo Jesus. Amém.